Tete a Tete com Olavo Sampaio. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tete a Tete, hoje falando sobre um assunto super importante que é transporte público aqui em São Luís, sobretudo aqui na capital, região metropolitana também da Grande São Luís. A gente vai estar tete a tete com Paulo Pires, que é diretor executivo do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros aqui de São Luís, o SET, e que também é economista e especialista em transporte público. Obrigado pela sua presença. Obrigado, agradeço o espaço. Estou à disposição do tete a tete aqui contigo. Maravilha. Vamos tirar algumas dúvidas, falar sobre esse assunto. Olha que gera polêmica não só nos períodos de crise, de greve, nesse momento todo, mas a população sempre tem muitas dúvidas em relação a muitos assuntos. Paulo, inclusive eu quero começar falando de um assunto que desde o ano passado vem ganhando destaque e a população ainda tem muitas dúvidas, afinal de contas, o que é esse benefício do passe livre estudantil que muita gente fala? Explica pra gente. O passe livre estudantil, ele é uma demanda que está realmente surgindo em todas as cidades, e não só ele, como alguns recortes sobre alguns tipos de passageiros. E isso tem sido pensado, tanto pelas administrações, órgãos gestores, para aumentar a mobilidade, a frequência escolar. Então tem toda uma justificativa para isso, né? E é importante que isso seja direcionado também para os alunos que não têm condições ou menos condições. Então é importante que a política seja desenhada de forma sustentável, óbvio, porque quando você dá uma gratuidade a alguém vai pagar aquela conta, ou seja, tem menos gente para a gente dividir essa conta. Então, eu acho justo, sendo feito um estudo técnico e o levantamento de cada ente, porque o entendimento do SET é que, inclusive, cada ente público dê conta daquela parte. Então, a rede estadual, tem a rede municipal e tem a rede federal. Então, nós temos esses números, inclusive já foram solicitados para o SET algumas vezes, dos levantamentos desses cartões ativos, para que se comece a fazer estudos do custeio desse serviço. Então, é muito importante que seja bem direcionado, para que esse direito seja dado a quem tenha realmente a necessidade e o direito de exercer essa mobilidade. E o SET está para contribuir. É uma política pública que tem uma razão, tem um objetivo, mas é muito importante o aspecto técnico. Porque se fica só no aspecto político, a gente acaba não dando sustentabilidade, amanhã a qualidade do serviço cai, a gente não consegue entregar esse benefício que o SET entende muito importante, relevante e que tem um impacto social, né? Então isso é muito importante, mas que o lado técnico prevaleça, que a gente faça os estudos necessários, os levantamentos e que isso seja entregue realmente para quem precisa. Houve uma consulta pública, obviamente a maioria da população aprova, obviamente, esse tipo de benefício, né, que vai ser bom para os estudantes, enfim, como o senhor falou, vai melhorar a frequência, essa coisa toda. Agora, existe hoje algum estudo técnico, algum estudo já elaborado para a implantação disso ou está só no campo das ideias? Por enquanto, os levantamentos que foram feitos foram dos cartões ativos de cada tipo de entidade. Então, nós fizemos esse levantamento, encaminhamos para a Secretaria Municipal e o governo do estado também recebeu esses números. Agora, eu acredito que chega na fase de orçamentos, né? A parte que você orça. Quanto é que vai ser para eu transportar todos esses alunos? E o nosso entendimento é que a rede pública seja beneficiada, né? Então, o levantamento que está sendo feito são as escolas públicas, qual é o volume desses alunos e o que isso vai gerar de custo para ser incluído, ou tarifa pública ou subsídios, que é bem provável que hoje em dia o subsídio é uma ferramenta das cidades para não aumentar para o passageiro final, né? Aquele pedaço que está faltando, o poder público chega e complementa, para não ficar muito caro. Então, o estudo agora provavelmente é orçamentário, os órgãos gestores estão consultando a Secretaria de Fazenda, quais são as verbas que são possíveis alocar para dar esse benefício. Os vereadores esse ano, inclusive, já cobraram da prefeitura a implantação, se bate muito no município, mas o sistema, como o senhor falou, tem alunos da rede pública estadual, municipal e federal. Né? E federal. Não seria, então, todos esses entes juntos para subsidiar esse tipo de benefício, porque se cobra muito só da prefeitura, né? Exatamente. Já tem mecanismos de subsídios, tanto o estado do Maranhão quanto a prefeitura. Então, é mais fácil você fazer já um estudo quando tem uma plataforma já de suporte a esse tipo de despesa.
Então, eu só não tenho informação da esfera federal, que é o IEMA, são as outras, a UFMA. Então, nós não temos ainda contato com a esfera federal. Mas o município e o estado já estão levantando esse volume. É curioso porque em São Luís o do estado é maior do que o do município. Sim. Porque o município ele obedece uma lógica espacial na matrícula do aluno, então não existe essa necessidade de tanto deslocamento. Então, esses levantamentos foram feitos. Eu acredito que é muito salutar que a Câmara também atue para pedir uma celeridade no processo, mas acredito que já deve estar em nível de dotação orçamentária. Eu acho que agora eles estão alocando, vendo qual o tamanho da despesa que vai ser aplicada nesse benefício. Em relação ao município, há um diálogo da gestão municipal com o SET, um diálogo em relação a isso, avançando na questão do passe livre? Sim, essas consultas que eles fizeram foi justamente para saber assim, qual o tamanho disso, qual é o volume que eu tenho mensal, quantos deslocamentos, quantos cartões estão ativos, né, e quais são as unidades, quantos matriculados. Então, todo esse conjunto de dados que vai dar para ele desenvolver a política pública foi fornecida. Então, a gente tem esse debate técnico que é muito importante para a prefeitura tomar a decisão correta, alocar a quantidade correta de recursos e poder, como eu disse, beneficiar quem precisa. Então, isso está sendo feito e eu acredito que vai ter sucesso, sim. O senhor acha... vamos agora para a parte prática, porque a população acreditava que vamos votar, vamos, beleza, vamos aprovar. Já, sei lá, no mês seguinte ou na virada do ano, isso já iria estar sendo implantado. O negócio não é bem assim. Existe um orçamento, inclusive, por parte da prefeitura da capital. Eu digo, peraí, de onde é que nós vamos tirar esse recurso todo? Ou seja, é algo que se precisa elaborar, pensar, porque é algo que pesa no orçamento. Você, como o senhor falou, dá a gratuidade para um público, porque não é você colocar essas pessoas de graça, porque alguém vai ter que pagar a conta. Sim, e tem os aspectos legais também. Então, para você fazer um benefício, ele também tem que passar por todo o trâmite legal. Então, isso realmente demora. Eu sei que desde a consulta existe logo uma ansiedade. Será que ano que vem eu já não vou pagar a minha passagem? Sim. Então, já tem essa necessidade. Mas o trâmite ele precisa ser feito, até porque é dinheiro público. Existe um alvo dessa política, então ela tem que ser bem desenhada, bem delineada, para amanhã não trazer repercussões de você estar fazendo um benefício para quem não precisava, e isso tem repercussões, né, legais, inclusive. Então, eu acredito que essa parte burocrática, vamos dizer, está sendo superada, e vamos assim, realmente é uma expectativa da população, mas creio que estamos nas etapas finais disso ser implementado. Seria para beneficiar todos os estudantes de todos os anos e todos os níveis, e público e privado também, ou não? O que nós temos visto nas outras cidades é que isso é direcionado para a rede pública. Até porque é um entendimento que é um gasto que vai ser feito para uma população, para um grupo de estudantes que realmente precisa de um apoio. Onde aquela família, o pai está escolhendo ali, eu vou comprar a passagem de quem é que a gente vai ajudar a formar. Então, essa visão sobre qual é o grupo que vai ser beneficiado, ela acaba tendo esse direcionamento. Olha, a rede pública é que realmente precisa de mais apoio. Então, essas famílias aqui precisam desse apoio. Então, eu acredito que isso seja direcionado para o público. Isso tem acontecido nas cidades que isso foi implementado, aconteceu dessa forma. Como funcionaria? Seria uma cota mensal? Você tem tantas viagens ou é livre, Não, o livre? cartão ele registra, né? A partir daquele volume, por exemplo, a frequência do aluno, ela vai dar a quantidade de deslocamentos que ele vai precisar fazer. Então, se ele faz um curso, ele está no 2º grau, ele vai ter uma passagem de ida, outra de volta por dia, alguma coisa deve ser pensado também no final de semana, mas é provável que seja naquele cartão creditado aquelas passagens, né, para ele poder fazer o deslocamento dele. Então, aquela meia que ele pagava, o estado ou o município vai creditar naquele cartão para ele poder fazer o deslocamento dele. Exclusivamente para fins educacionais, para escola, ou teria alguma abertura para lazer, esporte? Hoje não existe um direcionamento para essa passagem, né? Ela dá essa mobilidade, mas muitas das vezes o aluno ele precisa ir na biblioteca. Então, isso já teve vários debates com as entidades estudantis sobre essas necessidades. Então, isso também precisa ser provocado, esse debate com as entidades representativas dos estudantes, para realmente poder desenhar com várias mãos ali uma solução que seja adequada e que realmente contemple e atinja o objetivo, né? Então, tem que conversar com todo mundo.
Não pode sair de um gabinete exclusivamente, tem que ter um debate, tanto com os operadores do sistema, como os alunos, como as entidades representativas, como com a classe política, como a parte jurídica. Então, isso tudo sendo observado, talvez seja isso que demore realmente esse tempo de maturação, mas existem casos de sucesso que a gente pode já agilizar e implementar. Alguém está precisando ampliar o diálogo. Seria o SET, a prefeitura ou a classe política? Eu acredito que por parte do SET, nós estamos abertos a qualquer momento que for questionado. Tanto é que quando foi solicitado esses dados, imediatamente foi fornecido. Uhum. Então, nós estamos aguardando esses convites. Nós temos, paralelamente, alguns outros debates com as entidades estudantis, porque a gente tem a linha central do estudante, a gente tem vários processos que a gente tem que estar interagindo diariamente com essas entidades e corrigindo e melhorando alguns atendimentos. Então, o SET tem feito esse esforço para que a gente tenha noção do que pode vir e eliminar os problemas que realmente uma política dessa tão ampla acaba trazendo. Vamos falar então de desafios do setor? Quando a gente fala assim, tem muitos desafios, sem dúvida. Infraestrutura, a questão da melhoria do transporte em si, né? da malha, da infraestrutura, das ruas, enfim. Qual o maior desafio, segundo o SET, enfrentado hoje pela categoria na atual conjuntura? É interessante que o transporte ele sempre tem desafios, até porque ele não é estático, ele é dinâmico. Então vamos imaginar que daqui a um mês tem um novo bairro surge na cidade. E os serviços públicos que chegam primeiro nessas áreas são dois. Chega primeiro a energia elétrica e depois o transporte. Às vezes nem água chega, nem segura, nada. Chega o transporte e chega a energia elétrica. Então, por essa noção dele ser, por essa característica dele ser muito dinâmico, ele acaba mudando, todo ano a gente tem uma característica diferente, então ele sempre tem desafios. Mas hoje, assim, para a gente falar, isso não é só São Luís, mas São Luís tem um problema grave de velocidade operacional. Sim. Ou seja, nós temos que ver o sistema de transporte como um todo. Ele é uma engrenagem, onde aquele ônibus ele é só uma parte daquilo. Não adianta a gente ficar enchendo a cidade de ônibus se o trânsito não anda. Então, eu acabo com a comunidade não sendo atendida, porque aquele ônibus que antigamente passava 1h30 para ir no centro, hoje ele está demorando 2h30, 3 horas para ir e voltar. Então, o que eu penso? Ora, eu já penso assim, eu preciso de mais ônibus, mas não adianta. Por quê? Esses ônibus vão ficar todos parados no meio do caminho. Então, o grande desafio em São Luís é você ter uma velocidade operacional maior desses ônibus. Então, vamos imaginar. Então, a gente tem nas ruas uma disputa entre o privado e o público. Então, a gente está com um ônibus chegando bem aqui no Angelim, com 100 pessoas, e eu tenho 30 pessoas, cada uma no seu carro, ocupando toda a via. Eu não tenho uma via exclusiva para aquele ônibus ir direto para o centro, beneficiando aquelas 100 pessoas. Então, em detrimento do público, a gente vai colocando o privado. Então, esse é o grande desafio, a gente começar a entender que o transporte ele depende de uma série de outros fatores. Por exemplo, vamos falar das paradas. Então, toda a frota de São Luís é equipada de elevador, mas as paradas que estão adequadas para receber esse elevador são pouquíssimas. Então, geralmente, onde a gente vai lá e o usuário do ônibus está sendo atendido, ele não tem cobertura, ele não tem piso, o elevador mergulha numa lagoa e sai dessa lagoa. Então, muitas vezes presenciado pessoas pegando, às vezes, o cadeirante, colocando ele em cima do elevador para ele subir. Então, não adianta pensar que o transporte é só ônibus, ônibus, ônibus. O transporte ele precisa de vias exclusivas, abrigos adequados, para evitar várias coisas, inclusive acidentes. Então, um piso nivelado de embarque. Isso é uma coisa muito importante para a mobilidade. Você tem uma agilidade no embarque, você tem menos problema, os idosos têm menos dificuldade quando a gente tem um nivelado, mas simplesmente não existe. A cidade tem, dá para contar nos dedos quantas paradas você tem adequadas para isso. Sim, exatamente. Então, a mobilidade ela é um conjunto de fatores que precisam todos funcionar bem para que esse serviço seja. Então, vamos imaginar o que é o conforto do usuário. O conforto do usuário é uma coisa muito ampla. Ela começa desde a distância que ele sai de casa para a parada dele. Então, essa distância, essa segurança, às vezes ele está indo por uma rua escura, às vezes ele está indo para um lugar que não tem calçada, às vezes ele está indo para não tem pavimentação, nada. Então, já começa um primeiro problema, é a distância que ele tem ali para aquela parada. Quando ele chega na parada, a gente não sabe se ele vai ficar na parada ou se ele vai ficar naquela sombra do poste, né? Então, já é um outro item. Aí vem um outro item aí,
quanto tempo ele vai esperar aquele ônibus chegar naquele ponto final. Dependendo da comunidade dele, ele pode esperar 1 hora, 2 horas. Ele pode esperar, às vezes, 15 minutos, dependendo da área. Então, tudo isso é o conforto do usuário. Aí vamos lá, chegou o ônibus. Então já chegou outro item. Aí está falando no 4º item do conforto dele. Tá bom, como é que ele está subindo nesse ônibus? Esse ônibus está todo sujo de terra, porque na primeira viagem ele atravessou 4 lagoas, subiu... Então... o ônibus pode até sair limpo da garagem, mas na primeira viagem ele já está todo sujo. Então, por Final quê? do Porque dia, então, nem se fala. Nem se fala. Então começa o outro desconforto dele. Ele está lotado, tinha muita gente esperando ele, porque ele demorou demais para voltar para o bairro. Então, tudo isso impacta. Então vamos lá, vamos continuar aqui na saga do passageiro, que é isso que a população passa todo dia. Então ele conseguiu embarcar no ônibus, depois de ficar na sombra do poste, depois de caminhar numa rua escura, ele conseguiu subir no ônibus. Pronto, ele subiu no ônibus. Quanto tempo e de que forma ele vai ficar em pé, sentado, até chegar no centro da cidade? Então, vamos imaginar que eu vá me arriscar em cima de uma moto, porque eu chego lá em 30, 40 minutos, do que ficar 2 horas dentro do ônibus. Então, ele acaba optando pela própria segurança, porque a gente sabe o índice de acidentes do ônibus é baixíssimo, de feridos, é um transporte mais seguro que existe dentro de uma cidade, e assim, mesmo assim, ele acaba optando. Por quê? Porque ele demora demais. Então, esse outro item do conforto dele já também foi pro beleléu. Então, ele já ficou muito tempo para chegar no centro da cidade. Pronto, na hora que ele desce, vem um outro. Qual é a distância que ele está ali no último trecho do destino dele? Então, tudo isso é o transporte. A mobilidade, ela é um conjunto de fatores que precisam trabalhar em sincronia e sintonia para que isso realmente resulte num conforto do usuário. Então, quando você vê os itens que são importantes para o passageiro, o preço da passagem está lá embaixo. Ele está muito mais preocupado com o tempo, com a segurança que ele vai ter até aquele ponto de ônibus. A gente sabe que isso é um problema hoje. O SET também tem trabalhado com a Polícia Militar, ajudando em alguns dados, algumas coisas importantes, mas é um outro problema. Então, o transporte acaba sendo uma experiência negativa, porque muitas partes, muitas engrenagens estão fora do lugar. Sim. E deveriam estar, e deveriam ser vistos não de forma aleatória. Por exemplo, o usuário do transporte está na periferia da cidade, está no final da mancha urbana, e é lá que tem menos infraestrutura. Então, eu sei que alguns trechos de alto carregamento dentro dos corredores estão adequados, mas a gente precisa olhar para onde a população está embarcando, qual a condição que ela está enfrentando esse trânsito da cidade. Então, por exemplo, existem obras de infraestrutura da cidade, que são vias alternativas, mas essas não são as vias dos ônibus. Os ônibus, eles estão disputando com o particular constantemente, a cada ano esse tempo de viagem, a velocidade operacional caindo. Hoje nós estamos andando em torno de 12 km, às vezes 8 km por hora, numa cidade que está cheia de carros, disputando com o particular sem uma via exclusiva. Então, as cidades que já entenderam isso, investiram em vias exclusivas, implementaram, porque o que é? Ela precisa dizer o seguinte: olha, eu preciso beneficiar 70% da população que está vindo nesses ônibus. De alguma forma. Então, eu tenho 3 faixas, então uma é do ônibus. Agora, eu tenho percebido que, inclusive, essas faixas, elas têm, algumas que tinham, elas têm sido ou apagadas ou inutilizadas. Por exemplo, tem avenidas, eu estava andando essa semana na Avenida Guajajaras. E aí eu estava percebendo, eu digo, rapaz, aqui havia uma faixa exclusiva para ônibus. Eu olhei um pardal e eu fiquei olhando, observando para ver se eu não estava infringindo alguma regra, mas eu olhei bem e eu vi que se havia alguma sinalização, já foi há muito tempo, porque não havia mais nada ali dizendo que era faixa exclusiva para ônibus. Assim, e também lá no São Francisco, ou seja, o que havia antes parece que um ficou retrocesso, desuso, exatamente, né? Vira um retrocesso, porque isso penaliza a população que precisa. Então, às vezes, por causa de questões políticas, a gente acaba deixando de fazer o que precisa ser feito. E realmente o transporte ele sofre disso, ele sofre de um ataque político constante, porque é um assunto. Mas isso precisa ser visto de uma forma técnica. É claro que é político, mas a solução sempre vem da parte técnica. Então, cidades que resolveram implementar vias exclusivas para o transporte não se arrepende. Ela não se arrepende porque a médio prazo, você tem um deslocamento da população mais tranquilo. E é curioso, mas o transporte, quanto menos você pensa nele, melhor. Porque quando você está adequado, confortável, vai rápido para o trabalho, tu nem pensa nele. Quando tu começa a pensar no transporte, é porque ele não está bom. É para ser um serviço, para ser prestado, que você não perceba, para que você entre nele e saia. E o transporte sofre o seguinte, ele é um pedágio diário para a população.
né? Ninguém gosta de pedágio, né? Imagina, eu tô de carro aqui, eu tenho que parar em 2, 3 pedágios, então é ruim, eu tenho que fazer isso todo dia. Imagina no transporte, todo dia ele vai lá e aplica aquele pedágio. Então, é um desconforto econômico para a população, ele tem um desconforto físico, porque você fica muito tempo para fazer um deslocamento simples para o teu trabalho, para voltar, então você tem menos tempo com a família, menos tempo de descanso, então isso tem um impacto na qualidade de vida das pessoas. E, infelizmente, o transporte acaba sendo discutido. Não, assim, dou muito parabéns para ti, para trazer esse assunto aqui, fazer esse convite, porque ele acaba sendo discutido só em momento de crise. E não tem tempo, ninguém tem tempo, tá todo mundo com a paciência, né? Não dá para discutir um serviço desse num momento de crise, quando ele colapsa, quando não há mais financiamento, quando existe uma decadência dele. E ele é difícil de suspender. Então a gente tem sempre olhado para Teresina, por exemplo, que foi um caso onde o poder público deu os ombros, onde o sindicato dos rodoviários só queria radicalizar, e o sistema de lá saiu de 450 ônibus e hoje roda com 200 precariamente. Foi invadido por transporte clandestino, foi invadido por ônibus de 20, 30 anos de idade. Então, isso aconteceu lá. E quando você derruba um sistema desse, você gasta 500 milhões para suspender. Você gasta R$1 bilhão para suspender, dependendo da situação. Então, São Luís conta hoje com uma das frotas mais novas do Brasil. Então, se você for no Rio de Janeiro agora, tem ônibus caindo à porta lá. Porque existe uma briga entre o poder público, e é uma briga a nível político, não é uma discussão técnica, ou seja, não é saudável para ninguém, onde a prefeitura diz, não, eu acho que não devo isso aqui. E os empresários, olha, eu não tenho condição de gerar. Porque qual é a diferença? Vamos lá. O transporte público, ele não tem a liberdade de estabelecer seus preços. Então, qualquer outro setor, vamos imaginar que os vigilantes tiveram um reajuste da base, da categoria. Então, eles têm um contrato, as empresas que prestam esse serviço reajustam esses contratos com as empresas que são, né, são os clientes. Nós não, nós esperamos que o município faça esse movimento e o Estado, porque aqui é a tarifa, né? São dois movimentos, né? Então, essa discussão é sempre política, ela acontece num ambiente muito estressado, muito difícil. Isso fica estressante para a prefeitura, para o Estado, para as empresas, para a população. Então, o SET sempre está disposto ao debate técnico, onde as soluções sejam viáveis e que a gente possa prestar um bom serviço à população. Diferente de outra atividade, por exemplo, vamos imaginar que uma construtora esteja fazendo um hospital, uma escola. Se não recebe o pagamento, aquela obra para, até voltar. Nós não temos essa opção. A cidade funciona, as empresas precisam continuar funcionando, apesar de tudo que aconteça. Geral, né? De tudo que aconteça. Então a realidade é essa, os desafios são esses. É ter um olhar técnico, é entender que são várias engrenagens funcionando para que esse passageiro seja transportado com segurança, com qualidade, com velocidade ao destino dele, e que a tarifa seja acessível. Então tudo isso é importante e todos esses elementos estejam no seu lugar, e que seja feito um sistema completo com essas soluções para que ele funcione realmente e não só ficar naquela ideia de que não vamos encher de ônibus a cidade. Não adianta, eles não vão andar. Então vamos falar aqui rapidamente dessa frequência. Então aquele ônibus que estaria de volta em 1 hora, ele só vai estar 2 horas. Então para eu dar essa frequência de 1 hora eu preciso de 2. Agora vamos imaginar de 4 ônibus. Em vez aqueles ônibus que faziam uma viagem de 1h30, eu preciso agora de 8 ônibus. Então você enche de ônibus e não melhora o serviço para a população. Então esse o maior desafio, é ter um olhar técnico, é entender que são várias soluções funcionando aí para que o passageiro consiga chegar no seu destino. A gente tem impressão, vários pontos aí da sua fala eu peguei aqui e deixa eu relembrar, porque então assim, a gente tem a impressão de que muita coisa do sistema a gente acaba enxugando gelo. Por quê? Quando, né, a gente tem desafios diários, né, e periódicos. Por que eu falo isso? A qualidade dos ônibus. A gente viu, inclusive, em gestões passadas, o gestor anunciar, colocamos, sei lá, 100, 80, 200 ônibus novos. Aí coloca aqueles ônibus lá. Mas parece que os ônibus, eles entram e a população continua reclamando de ônibus. Aí diz, só tem ônibus velho, porque aquele ônibus ruim, aquele que ainda está rodando, sei lá com quantos anos, ele vai se sobressair em meio àquela frota, sei lá de quantos, de 50 ou de 80, que foi colocado novo, né? Sim, exatamente. E parece que ele ganha destaque. Aí você vê, os ônibus todos são velhos e não sei o que mais lá. E outra coisa, a impressão também, não sei se justifica pra gente aqui,
de que na capital pode rodar os ônibus, a gente vê, roda ônibus mais novos na área mais nobre, aí na zona rural é ônibus mais velho, e na região metropolitana, servindo que são os ônibus do estado, da MOB. Da MOB, né, que são estado. os ônibus ainda piores. Tem essa divisão, o pessoal às vezes reclama da divisão dos ônibus, da qualidade que é distribuída na cidade. Isso é muito interessante, é uma pergunta muito interessante, e eu sei que todo mundo tem essa dúvida. Mas uma coisa tem que ser esclarecida. Hoje, nem no município, nem no estado rodam ônibus acima de 10 anos. Quando ele completa... Nenhum. Quando ele vai completar os 11, ele precisa sair. Uhum. E eu digo, algumas cidades já legislaram porque esse ônibus ele é capaz de ficar até 12 anos. Você encontra no sistema ônibus, por exemplo, de 6 anos, que a condição dele está muito pior do que outro de 10. A idade ela é um referencial, mas é muito importante que esses órgãos façam vistorias. A própria SMTT tem colocado visitas nas garagens e tal. Então tu vê que o número de problemas é muito baixo, mas é aquele que interessa. É aquele número. Então aquele veículo que ficou no prego, que é uma função, por exemplo, você tem uma quilometragem, o sistema hoje de São Luís, o metropolitano, ele gera 5 milhões de quilômetros por mês. Então, dentro desses 5 mil quilômetros, tu vai ter que o ônibus furou o pneu, tu vai ter que ir lá pane mecânica, isso é natural, até teu carro vai acontecer. Então, isso acontece porque é um sistema de serviço severo. Vamos imaginar que esse ônibus, ele freia e acelera milhares de vezes por dia. Então ele sofre mesmo, é diferente de um caminhão que ele sai de ponto A para ponto B. Não, ele vai para A, B, C, D, F, G, H. Então ele tem um serviço severo, então ele precisa de uma manutenção e a idade é importante, é um referencial. Mas hoje, a frota de São Luís, para você ter uma ideia, hoje a frota de São Luís ela tem 4 anos e meio. É uma frota muito nova. Isso não tem capital do Nordeste que tem uma frota tão nova. Mas aí tu pensa assim, poxa, mas o serviço não é bom. Mas eu encontro um carro que está bem ali, todo arrebentado. Às vezes ele está andando numa rua de terra, ele está andando em condições muito difíceis. Então, esse grupo de veículos, ele tem que sofrer manutenção e vistorias. Ele tendo uma manutenção bem adequada, sendo todos os itens de segurança observados, pronto, ele funciona e atende. O problema maior que eu vejo não é na frota. A frota de São Luís, pelo contrário, tem um destaque hoje. Foi investido nos últimos 2 anos mais de 300 milhões de reais em frota. Nos últimos 2 anos? Nos últimos 2 anos. Então, é muito dinheiro. Então, esse dinheiro, ele foi aplicado em investimento para a população. Então, você olhar, como tu falou, mas os ônibus bons, eles estão nessa área e não estão naquela. O que acontece? Quando você tem um ônibus climatizado, o ar-condicionado ele acaba sendo importante para aquele deslocamento acima de 1h40, 2 horas. Uma linha alimentadora, por exemplo, aquela linha que traz do bairro para o terminal, que você tem que ter essa capilaridade no sistema. Você não pode levar todo mundo para o centro ao mesmo tempo, senão você tem problemas no trânsito também. Então você precisa fazer a reunião desses passageiros num terminal físico também para poder trazer essas linhas de conexão para o centro. Então, essas troncais que a gente chama, sim, ele precisa ser um ônibus de maior capacidade, ele precisa ter um índice de falha mínimo, porque ele é como se fosse ali, ele virou um vagão de trem. A gente não tem, então aquele ônibus é quem transporta. E é um transporte de massa. Então, o que nós estamos falando? Estamos falando de pessoas por metro quadrado. É assim que é a parte técnica do transporte. Isso é em qualquer lugar do mundo. Então, se você for em Tóquio tem funcionários da prefeitura de Tóquio, vocês podem procurar aí, tá? Metrô de Tóquio. Então, funcionários da prefeitura com umas luvinhas brancas para empurrar as pessoas e fechar a porta. Meu Deus. E lá tá o presidente da Sony, lá tá então, lá funciona desse jeito, por quê? Porque eles não têm opção viária, então eles têm que colocar todo mundo naquele vagão, naquele horário. Então você vê a fila de funcionários de luvinha branca para empurrar e fechar a porta. Então isso é todo lugar do mundo, nós estamos falando aqui de transporte de massa. Então transporte de massa, a gente tem que ter um sistema sincronizado, onde aquela via que devia estar disponível não está. Então o que acontece? Todos esses ônibus que acabam lotando ali no terminal para ir para o centro da cidade, eles vão ficando presos no trânsito, porque ele não tem uma via direta. Então, uma coisa importantíssima, que a gente sempre vai acabar chegando nesse ponto, nós não temos velocidade operacional. Ou seja, eu podia atender São Luís com a metade dos ônibus que a gente atende hoje, se eu tivesse vias exclusivas em todo lugar. Não temos. Então, eu tenho o dobro do custo para fazer isso. Então, o que acontece? A passagem sobe mais ainda. Então, esse custo... Vamos lá, nós estamos num restaurante aqui, 4 pessoas. 2 foram no banheiro.
Quem vai dividir sou eu e tu a conta. É exatamente isso que acontece. Então eu tenho menos gente para dividir a conta, porque os passageiros têm diminuído a cada ano. Isso é uma situação que é no Brasil inteiro. O transporte individual tem sido beneficiado. Hoje em dia existem políticas para o cara. Eu não sei se tu lembra, antigamente o cara comprava um carro, levava o tanque cheio, ainda saía com R$500 na mão. Quer dizer, para o ônibus nunca teve política federal para diminuir o custo desse serviço. Então um ônibus custa R$1 milhão. Um ônibus custa R$1 milhão. Então nos últimos 2 anos, esses 300 ônibus custaram R$300 milhões. Então quem é que vai pagar essa conta? Então existe já um entendimento da prefeitura, do estado, de que não dá para repassar esse peso para quem tem mais necessidade. Então vamos pela lógica. Quem mora mais longe tem menos condições, sim, né? Tem menos sobra de dinheiro para ficar pagando o transporte. Então ele acaba sendo injusto. Se eu ficar caro, eu acabo prejudicando aquele cara lá no final. Então a dona Maria, o seu Antônio não vai conseguir pagar R$7 numa conta, que é isso que está dando. Então cidades, a tarifa, ela tem uma diferença, é uma coisa importante a gente colocar isso. Existe a tarifa pública, que está sendo mantida, mas ela é mantida como? Porque tem um subsídio entrando para completar aquela passagem. Então vamos entender, porque tem a classe política às vezes gosta muito de dizer assim, tá dando dinheiro para a empresa. Não, ela dá o dinheiro para o passageiro. Porque aquele passageiro ia pagar R$6 na passagem. O ideal hoje em São Luís seria R$6 o preço da passagem? Hoje, porque isso depende muito também da variação do diesel. Hoje o diesel vem subindo, então deve estar em torno de R$7 já. Existem cidades que o equipamento é mais caro, porque o equipamento que eu digo é o sistema de transporte, porque os salários são muito altos de motorista, por exemplo, São Paulo, já chega a 8. Né? Então tá muito caro. Então todo mundo já percebeu que não tem condição de eu cobrar da população aquele preço. Então, o que é o subsídio? Explicando simplesmente, ele é uma complementação da passagem para o passageiro. Então, a empresa tem um custo. Então, eu vou fazer um muro para ti. Então, eu vou dizer, olha, doutor, o muro vai custar aqui R$2.000. 1.000 de material, 1.000 de mão de obra. Então, custa R$2.000. Aí eu disse, olha, a população vai pagar desse muro aí, ela tem 1.500. Então, é o seguinte, você vai pegar e completar as passagens para que eu consiga construir o muro. Então, basicamente é isso. O serviço tem um custo, precisa dividir para quem paga, só que esse valor que está sendo dividido para quem paga começou a ficar muito alto, principalmente depois da pandemia. Sim. Ele explodiu. Então a gente lembra, quando é que tu comprava um carro, por exemplo, eu ia para uma concessionária, qual é o carro mais barato aqui? Tu comprava um carro por 33 mil, 34. Hoje não existe carro menos de 70. A mesma coisa aconteceu com o ônibus. É a mesma coisa. Então o ônibus custava, na época da licitação, que foi um marco, custava R$450 mil. Hoje ele é R$1 milhão. O elétrico é R$3 milhões. Poxa. Então é uma coisa, é muito caro. Então, o que eu estou explicando? Voltando ali no gancho da tua pergunta, é que os dois sistemas hoje, eles têm uma frota boa, o Estado fez um avanço muito grande, isso teve um trabalho muito forte do presidente Adriano Sarney nessa visão de dizer, olha, eu preciso tirar esses ônibus mais velhos, ele está atendendo uma população que é socialmente, né, necessário de fazer um serviço vulnerável, a gente precisa fazer, então houve um avanço. Agora ele é lento, claro que você tem uma compra de um ônibus tão caro, então imagina o que é substituir 100 ônibus, é R$100 milhões. Então você, numa situação, se você tiver crédito, se as empresas estiverem saudáveis, você vai conseguir. Mas se não estiver nessa situação, você vai precisar. Então, o governo federal já fez alguns programas, o Refrota, o PAC da Mobilidade, onde nós estamos buscando alguns financiamentos mais baratos para o ônibus. Quer dizer, se faz para o carro, se tira IPI disso, se tira daquilo, por que não faz com o ônibus? Então, nós estamos procurando também, na esfera federal, ajuda para que esse insumo que a gente precisa seja mais barato e a gente consiga melhorar. Mas o serviço não melhora enquanto os problemas antigos que ficam ali embaixo do tapete não forem resolvidos. A questão econômica, a questão do sistema de vias exclusivas, da questão de paradas, então tudo isso precisa ser visto. Às vezes vai para debaixo do tapete, às vezes só aponta o dedo para as empresas, aponta o dedo para os rodoviários, aponta o dedo, mas o real problema não é discutido, que é uma questão técnica do sistema de transporte que é integrado. Em São Luís nós temos uma integração muito além de muitas cidades. Às vezes o cara precisa viajar para ele dizer assim, olha rapaz, aqui só tem um terminal. Fora. Exatamente, aqui só tem um terminal. Tem cidades que tem 2, acham isso maravilhoso. Nós temos 5 terminais de integração. Então, quando ele foi desenhado, foi com uma visão muito social mesmo, para que a pessoa saia do quebra-pote e vá lá para o outro lado, para o Timbuba com uma passagem.
De 4,20. Então, existe uma relevância social muito grande, que às vezes passa desapercebido, que só às vezes o cara mudando de cidade, ele percebe como é caro, como tem pouca opção. Então, além dos 5 terminais de integração, nós temos a integração temporal, que é o bilhete único, é o cartão que você desce de um ônibus, ele já te dá tempo para você embarcar naquele mesmo sentido para o centro da cidade. Ou seja, eu não preciso do terminal. Eu posso descer em qualquer ponto da cidade e seguir em outro ônibus para aquele Tá valendo, né? Tá valendo. Tá valendo. Ele funciona, você tem 1h30 para fazer um sentido, 1h30 para fazer no outro sentido. Então, o nível de integração é muito alto. O que isso acontece? Isso tira a receita do sistema, porque aquele cara que pagava, quem não lembra, quem pagava 2 passagens para o trabalho, em São Luís não existe mais isso. Isso é muito comum nas outras cidades. Olha, eu pago 3 conduções. Eu pago 4 conduções. Em todas as cidades você vai ver esse tipo de relato. São Luís, você paga uma. Raramente, só se eu estiver fazendo um outro itinerário. Mas para ir para o serviço e voltar, raramente você tem um caso de pagar 2 passagens. Porque o sistema é extremamente integrado. Então isso tem um custo. Então isso precisa ser observado quando o calor está grande. E às vezes é difícil você fazer esse debate numa mesa onde a cidade está parada, o CDL já ligou milhares de vezes a nossas... Porque é engraçado, né? Uma coisa que é importante a gente falar. Quem banca esse serviço não é o usuário comum, é o Vale Transporte. Então, quando as pessoas falam assim, vocês estão dando subsídio para as empresas de transporte. Não, você está dando subsídio para as grandes empresas do Maranhão. Então, um grande empregador, os supermercados, as farmácias, o comércio em geral, compra o Vale Transporte. Esse Vale Transporte é importante ele comprar porque ele tem benefício fiscal com ele e ele paga barato para levar o pessoal. Então, vamos imaginar num momento de greve. Eu preciso levar todo mundo para minha loja. Eu vou gastar R$300 por dia para levar 4 pessoas. Então, o sistema de transporte ele é importante até para quem não é usuário. Então, o subsídio ele é um reconhecimento de que toda a sociedade precisa contribuir para o transporte, não só aquela pessoa que usa. Então, isso que é a importância do subsídio, é porque ele é o sangue da cidade, ele ajuda tudo a funcionar. Já a gente volta aí para essa conta, aí fazendo aqui na ponta do lápis, mas eu quero voltar para a questão do ônibus em si. Uma dúvida, eu quero saber onde estão os ônibus articulados, que a população reclama que às vezes eles entram para a garagem e não saem, e onde estão os ônibus com ar-condicionado, que é a mesma justificativa. O pessoal diz, às vezes eles ficam dentro e não saem. Como é que está essa questão aí? Existe essa diferença de colocar, hoje, sei lá, agora estão rodando ônibus com menos ar-condicionado, com mais, ou os articulados estão guardados para rodarem em determinados dias? Como é que funciona isso? Hoje nós temos um problema que, voltamos para o mesmo assunto, o articulado, vamos imaginar, o articulado, eu vou contar uma história aqui interessante. Quando foi comprado os articulados para São Luís, a maior parte foi comprada da Volvo, né? É uma empresa e ela traz um manual de uso desse carro. Não é como um ônibus comum. Ele tem uma série de questões que você não pode operar. Você não pode fazer uma curva ali em determinado ângulo, você não pode fazer retorno, você não pode passar de uma elevação assim, assado. Então ele vem todo um manual. E o que aconteceu? O ônibus acabou sendo operado como um ônibus comum, disputando dentro do trânsito, entrando em buraco e tal. E a fábrica começou a perceber vários pedidos de garantia, de quebra desses ônibus. Ela disse, olha, meu produto não é ruim assim, tem algum problema. Então eles pegaram o pessoal para investigar o que estava acontecendo em São Luís, que o pedido de garantia estava muito alto. Então eles foram investigar e foram olhar onde os ônibus estavam rodando. Então eles ficaram completamente malucos, fizeram levantamento fotográfico, filmaram, olha o que esse carro está fazendo, olha por onde ele está entrando, olha por onde... E não ele é para ser usado justamente naquele sistema que eu te falei, de eixo. Ele enche nesse terminal aqui, fecha a porta dele, para em 2 paradas e vai descer lá no outro terminal. Não pode ficar parando, ele não pode ficar fazendo esse movimento de parada de 400 metros que o ônibus comum faz. Então, esse é o problema do articulado hoje, ele acaba funcionando numa via que não é adequada para ele, em paradas que não deviam estar sendo paradas. Então, é um sistema, é como eu disse. Esse é o problema do articulado hoje, ele acaba sendo subutilizado na capacidade. Por exemplo, ele tem uma capacidade de chegar numa plataforma e esvaziar a plataforma, levar todo mundo para o centro rápido. Então, isso seria a ideia. Inclusive, o rapidão era essa ideia inicial, que a gente defende muito que seja, mas ele precisa de quê? De paradas identificadas. A população não pode ficar batendo a mão e o ônibus passar, poxa, o cara me deixou aí.
E, na verdade, ele era um outro tipo de transporte. Então, isso tem que ser bem informado, tem que ser bem divulgado. As paradas têm que ser específicas para o embarque rápido. Então, não adianta fazer só no terminal e ele continua a viagem como se fosse um ônibus normal. Porque se não tem uma parada identificada, o passageiro vai ficar chateado se ele não parar. Né? O próprio motorista tem esse compromisso. Ele acaba dizendo, olha, se não está identificado, eu vou parar aqui também. Estão pedindo para eu parar. Então, ele acaba tendo esse problema na eficiência dele. Quanto aos ar-condicionados, a gente tem que voltar no período de pandemia, que foi um período que ninguém foi tão herói como as empresas de ônibus. Eu digo isso sem medo. Por quê? Vamos imaginar um enfermeiro que estava atendendo no hospital naquele momento. Ele tinha pelo menos uma EPI. Se ele não tinha vacina, o motorista não tinha. As equipes estavam trabalhando, estavam indo trabalhar. Então as garagens funcionando, as manutenções funcionando, os motoristas trabalhando, todo mundo trabalhando durante a pandemia, numa situação gravíssima que nós passamos. Inclusive, vários motoristas faleceram, porque ele estava carregando um ônibus lotado, sem uma máscara, sem nem saber o que estava acontecendo ali. Então, naquele momento, a gente tinha algumas indicações sanitárias do que devia ser feito, né? Então, a gente colocou equipes dentro do terminal para pulverizar os carros, porque a própria entidade de saúde não sabia exatamente como combater. Então, a gente pulverizava, a gente fazia com a indicação toda do Ministério da Saúde, a gente desligou os ar-condicionados para diminuir o confinamento do ar, depois descobrimos que era pelo ar mesmo que acontecia, né? Então, o ar-condicionado desligado, então toda a frota foi desligada o ar-condicionado, tivemos que fazer modificações nesses ônibus, por quê? Muitos deles não traziam a janela abrindo. Então, imagina a despesa, e sem apoio de nada. Inclusive, tem uma ação na justiça cobrando o município sobre a contrapartida que nunca foi dada sobre isso. Então, a demanda caiu para 30%. A contrapartida do quê? Do custo desse serviço. Porque nós tínhamos um serviço para executar, nós executamos o serviço com 30% da receita e nunca houve nenhuma contrapartida quanto a isso. Quer dizer, o prejuízo ficou para as empresas. Esses ar-condicionados, modificações, tudo foi feito com a passagem daqueles poucos que estavam andando de ônibus. Então, isso gerou um prejuízo de 2 anos no sistema. Né? Principalmente 2021, foi gravíssimo. Então, tem empresas hoje que até hoje não se recuperaram, não conseguem comprar um ônibus mais. Porque desde 2021 entrou numa insolvência. Mas virou o quê? Um processo administrativo ou na justiça? Na justiça, claro. Não, na justiça. Tecnicamente embasado, com estudo, entendeu? Com reconhecido, inclusive. Em outras cidades reconheceram, fizeram apoio. Por exemplo, Belo Horizonte deu 300 ônibus para as empresas. Para não chegar assim, eu dei dinheiro, tá aqui, tá bom, vou comprar os ônibus para vocês. Não tem problema. É o que a gente usa mesmo. Então, porque naquela época não tinha a condição de... Qual seria, assim, a justificativa? A justificativa é o seguinte, eu preciso manter um sistema funcionando. Esse sistema não tem receita circulando. Quem é que está abastecendo? Quem é que está pagando aquele funcionário? Houve algum apoio do governo federal com aquela diminuição da folha e tal, mas os custos operacionais são muito maiores. A folha de pagamento hoje, ela representa 40%, realmente é muito grande. Por isso que a greve acaba impactando a empresa, porque um custo de R$10 no salário tem um custo de tantos centavos na tarifa. Essa é a realidade, nós não controlamos o preço. Então, o que acontece? Quando teve a pandemia, todos os custos tiveram que ser mantidos daquela forma, como abastecendo os ônibus sem ter passageiro e sem um apoio sobre esse custo que foi gerado. Então, as empresas consumiram até o músculo. Não foi gordura, não, foi até o músculo. Então, muitas empresas entraram em recuperação judicial, outras não têm condições hoje de fazer um crédito de um carro. Então, a situação ficou muito grave naquela época. E todas essas modificações precisaram. Então, os ar-condicionados foram desligados. E, a partir daí, o que acontece? Houve várias tratativas com o município, isso na justiça, de definir como seria o retorno desses veículos. Agora, a gente sabe, por exemplo, Fortaleza adotou um modelo de climatizar toda a frota. Quando eles fizeram a conta, estava dando tão alta que não tinha ninguém que tinha condição de pagar. O SET tem propostas sobre isso. A proposta é que deslocamentos acima de 1h30, o cara vai ficar mais de 1h30 dentro do ônibus, aí sim, vamos climatizar. Deslocamentos menor que isso, que geralmente são linhas alimentadoras, você não precisa dessa climatização, porque é um custo muito alto. Você tem uma ideia, um ônibus consome 30% mais de combustível por causa do ar-condicionado. É muito alto. Fortaleza teve que abandonar. Então ela disse, não, eu não consigo pagar essa conta. E nem a população consegue pagar essa conta. Então vamos fazer o seguinte, vamos redesenhar. Que é a situação que São Luís precisa passar. É normal, isso aí faz parte do jogo. Você diz, não, isso aqui não
Então tá dando certo. Ou então, esse carro ficou caro demais. Uhum. Eu esperava comprar ele com uns 30 mil reais e eu comprei com 70 mil reais. Então é isso que está acontecendo. Então tem que se voltar, fazer conta, saber o que é possível, o que a população está de acordo, o que nós precisamos fazer na infraestrutura da cidade para que o sistema melhore. A partir daí, a gente percebeu, assim, que houve inclusive, assim, um arranhamento, assim, digamos, não sei se é essa palavra, sobre a relação de prefeitura com o SET. Como é que está hoje? A prefeitura vê o SET como um inimigo? Como é que está isso ali? Esse confronto, eu digo assim, ele é histórico, não é de hoje. Eu chamo sempre de curva de aprendizado. Uhum. Né? Eu sei que, às vezes, um secretário, um prefeito, ele assume a cadeira, ele tem muitas ideias. Tem muitos, e ali a gente parte para colaborar, vamos ver o que é possível fazer. Mas no momento que tu é confrontado com a realidade, e você tem que aguardar aquela curva de conhecimento. Não, vamos esperar ele ver outras cidades, vamos esperar ele consultar, vamos esperar a própria administração que está ali no momento a ter recursos técnicos para poder debater do assunto. Então, muitas das vezes você tem uma curva de aprendizado e quando a notícia não é boa, vamos trocar de secretário. Então, isso não ajuda, porque o que você acaba aprendendo, você deixou de mão para voltar para estaca zero. E isso é prerrogativa do município. O município pode licitar, assim como foi feita uma licitação, as empresas estão operando num contrato, né? E esse contrato, ele precisa ser respeitado pelas duas partes. Então, quando chega nesse momento, a política toma conta. Então é muito ruim quando a política toma conta, porque vira uma corrida de 100 metros. E isso é uma maratona. A corrida de 100 metros vai deixar alguém no caminho. Então dizer, olha, eu vou fazer isso, tudo bem, é uma prerrogativa, mas realmente vai solucionar? Ou a gente está falando sobre uma eleição? Então, o que é importante, aí eu digo para a população, de fato, são soluções reais, sustentáveis e com embasamento técnico. Então o SET sempre anda nessa linha. A gente não se envolve na política que está ao redor. Porque isso é muito ruim. Toda vez que há um envolvimento político, você acaba indo para o lado da fantasia. E aquele cidadão lá precisa de realidade. Porque ele que vive a realidade. Ele que vai para a feira. Ele que vai para o posto de saúde. Ele que precisa estar no horário dele no trabalho, porque senão ele vai ser demitido. Então, se você não tratar isso com seriedade, você acaba prejudicando muita gente. Então, os dados técnicos estão disponíveis. O debate está sendo feito. Nós temos várias ações na justiça cobrando posicionamentos corretos do órgão gestor. Isso não é de agora, isso teve na gestão anterior, isso teve na anterior da anterior. Então, toda vez que você começa a levar o transporte público para a área da política, você prejudica diretamente o usuário. Porque fica aquele apontado, não, é tu, e ninguém vai se assumir. Não, tá bom, eu reconheço que o problema é meu, eu preciso rever esse contrato, esses custos estão insustentáveis, então vamos sentar e fazer uma solução. E as soluções geralmente são trabalhosas, caras, para serem duradouras. Então, a disputa que acontece, esse atrito, ele acontece porque é um serviço muito importante. Vamos imaginar que as escolas de São Luís resolvessem ter um colapso hoje e ninguém fosse para a escola. Isso afeta, mas afeta só as escolas. Se o transporte tiver um problema, afeta todos. É o único serviço onde todas as atividades econômicas e públicas vão estar comprometidas. Todas. Então, imagina a relevância dele. Tanto econômica como social. Então, essa relevância acaba levando a gente para o mundo político, mas as soluções dele não podem vir no mundo político. O atrito é natural, o desentendimento é natural. Agora, o que é necessário é que se sente e realmente se construa soluções duradouras e eficazes para a população de São Luís. A gente vê muito discurso, né? Muita coisa. Eu não estou falando de A ou B, a gente vê muita coisa porque o transporte, quando você fala... você sabe disso aí que está acompanhando. Quando você fala de transporte público, a gente na televisão, por exemplo, quando fala de transporte é uma coisa que pulsa. Opa, o cidadão está passando ali na televisão, está falando do transporte, está falando da minha vida. Então, isso também não só para o comunicador, para o jornalista que prende a atenção, mas para o gestor que quer, de repente, ganhar o aplauso. Esses dias eu vi uma frase, eu não vou me lembrar, falando de solução de resolução de conflitos e desafios grandes, que você não tem como resolver problemas, não estou puxando aqui nem para um lado nem para o outro, mas que você não tem como resolver problemas de fato, resolver se você não desagradar um ou outro, se você não fizer
se você não realmente desagradar alguém, né? Porque você não tem como resolver... Algumas políticas realmente públicas precisam encontrar o desgaste, não tem como. A faixa exclusiva é um desgaste. Por exemplo, existia muita queixa do pessoal do São Francisco, dizendo, olha, o meu comércio depende do carro estacionar bem aqui na rua. Mas aquilo é uma via pública. É aquele negócio, a gente vai ficar discutindo o privado o tempo todo em detrimento de 90% da população. Então, tem desgaste. Vai ter desgaste com aquele comerciante que não tem estacionamento, que, na verdade, ele deveria ter um estacionamento, uma área do negócio dele devia ser para o cliente dele. Não, eu quero a via pública como o meu estacionamento. Então, é um desgaste, é o tipo do desgaste que precisa ser assumido. Né? Se não for assumido, algumas cidades colocaram um canteiro central, né, para não mexer com esse... Mas o que acontece? O índice de acidente subiu muito, porque as pessoas tinham que atravessar demais a rua. Então, coisas desse tipo precisam ser assumidas o desgaste. Porque reclamar é o melhor serviço do mundo. Eu posso sentar aqui e ficar reclamando o dia todo. Eu vou reclamar disso. Devia ser assim, devia ser eu vou reclamar assado. daquilo. Mas na hora que a gente senta para fazer conta, para pagar, para ser justo, para tentar construir uma solução, pouca gente quer. Então, eu digo que a postura do SET sempre foi técnica, a fala do SET sempre é técnica, buscando entendimento. Buscando entendimento, mas as empresas que executam o serviço precisam ser remuneradas. Elas não têm como bancar um serviço público. Então, como é essa importância que é o sangue da cidade, nós precisamos dar esse tipo de seriedade para o debate. Falando de desconforto, deixa eu pular logo para a pauta de greve, porque quando tem uma greve, quando tem uma greve, Paulo, a gente tem notícias, muitas notícias circulando, né? Sim. E uma delas é que a população se volta contra, ou tem uns vilões, e o SET às vezes assume esse papel de vilão, né? Que a greve foi culpa do SET, os empresários estão com o olho grande, estão querendo subsídio, é uma desculpa, ou até que já ouvi alguns casos assim, a gente às vezes a gente não pode levantar questões na televisão, mas aqui a gente tá para levantar... Tete a tete. Tete a tete. As pessoas às vezes dizem assim, os rodoviários, eles estão ali, mas eles estão amando, sei lá, dos empresários, eles estão forçando ali uma situação para aumentar a passagem, é contra o prefeito, isso é coisa política, muita coisa tem, inclusive, volto para esse ponto, o SET se transforma às vezes num vilão. É engraçado, e isso que eu vou te falar é o seguinte, todos têm razão. Todos os lados têm razão. Sim. Então vamos lá, vamos pegar aqui um pedacinho de cada ótica. Vamos pegar o lado dos rodoviários. Os rodoviários, em primeiro lugar, eles sabem muito bem a força que eles têm na cidade. Isso eu ouço falar, porque eu estou nesse ramo há 30 anos. Assim, sou apaixonado pelo assunto, fiz minha carreira acadêmica toda em cima disso. Há 30 anos eu ouço falar de figuras da cidade, dos sindicatos rodoviários, que paravam no canto da Fabril e paravam a cidade inteira. Sim. Então eles têm completa noção disso. Quando a gente teve um embate técnico sobre a saída do cobrador, onde apenas 10% dos passageiros pagavam com dinheiro, o cobrador ficava 90% lá assistindo a operação, né? E de alguma forma... Então, esse debate, que acabava encarecendo a passagem no bolso do usuário, esse debate houve, e eles fizeram a Operação Tartaruga, então eles sabem, até uma ameaça quando vem, eles sabem o tamanho e a força que eles têm. Então, é muito fácil chegar e dizer assim, não, isso é culpa dos empresários, porque acha que o empresário que é o poderoso. Mas os motoristas, quando acontece, por exemplo, um caso de violência, que isso já aconteceu, assassinato, um bandido matou um motorista, eles vão parar a cidade em 10 minutos. Então essa é a verdadeira força. E quem tem que reconhecer isso, a população sabe disso, porque conhece quando eles estão no WhatsApp. E hoje em dia tem isso, né? A capacidade que eles têm. Então, é mais fácil você dizer o seguinte, onde é que é mais fácil eu botar a conta? Aqui nos empresários, bota a conta neles. Então vamos lá, vamos pegar sobre greve, vamos pegar sobre um assunto que pode estar, a gente pode diminuir o assunto para a gente entender ele. Eu tenho uma funcionária em casa e eu pago um salário para ela. Para eu pagar esse salário dela, eu recebo um outro salário. Eu sou assalariado, eu tenho carteira assinada. Então, a minha CLT, eu tenho aqui meu salário. Ela me pede um aumento de 20%. Eu não tenho condições de pagar os 20% dela se eu não tiver uma mudança nesse salário. Ou eu faço alguns cortes em coisas que eu preciso cortar. Então, vamos imaginar o que eu posso cortar do transporte. Eu posso cortar um ônibus? Eu posso cortar o valor do diesel? Não, não posso. Então, não existe espaço de manobra para eu dar aquele reajuste. Então,
Quem é que me dá condições de eu fazer esse reajuste? O município, que é detentor do preço. Então vamos lá, o cara está no supermercado, teve um aumento lá do caixa. O que eu faço? Eu vou lá e altero os preços. Eu coloco o salário daquela categoria dentro do preço do leite ninho. Eu não tenho como fazer isso com a passagem. Quem faz isso é o poder público. O poder público não pode bater a mão e dizer assim, não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Uma vez eu estava numa mesa de negociação e um dos rodoviários, uma pessoa muito experiente, muitos anos, inclusive esse sindicalista, ele é convidado, para tu ver como é a força deles aqui em São Luís, ele é convidado para movimentos em outros lugares do país. Eles mandam uma passagem para ele, olha, vem para cá que a gente está precisando de ti. E ele é titular aqui. Uhum. E ele falou o seguinte, no começo da reunião, no Ministério Público do Trabalho, ele chegou pro procurador e pro promotor e disse assim, promotor, vou falar uma coisa para vocês, a discussão nossa aqui não é com esses caras, eles chamam a gente assim, não são esses caras aí, né? Ele fala assim, não são esses caboclos aí não. Nossa discussão é com esses ali, ó. Aqueles ali é que pagam a gente. Então eles já têm no Brasil a noção de que dá ou não dá o reajuste deles é a prefeitura. Porque se ele está pedindo 10%, eu digo assim, olha, eu posso te dar 2%, porque nós vamos tentar economizar pneu aqui. Então, essa é a discussão todo ano. E a força deles de tirar o movimento da cidade é radical. E eles não querem muito debate ali, não. Eles querem uma solução real. E a categoria cobra muito, né? Então, ela é muito coesa. Então, quando a gente enfrenta uma greve, como tu está falando, e todo mundo aponta o dedo pro lado do empresário, é, na verdade, quem menos pode se mexer. Porque nós estamos com uma conta. Olha, a conta da tarifa, ela é pública. Existe uma lei em São Luís que é um avanço. São Luís tem um avanço. Tem uma lei chamada a Lei 3.430, a Lei do Transporte. Lá tem a planilha de custos. Cidadão que quiser, vai lá, tem lá 3.430. Vai lá e você mesmo calcula a tarifa. Se você souber quanto é que custa 1 litro de óleo, diesel, e o salário do motorista, você vai fazer a conta da tarifa. Qualquer pessoa, ela é aberta. Olha. Então, isso qualquer pessoa... Ah, tá insatisfeito? Vai em qualquer cidade e vai lá, tudo isso é aberto. Não tem caixa preta, você conversa. Você conversa para quem quer sair pelo lado. Uhum. Porque, na verdade, é pública. Nós temos ajuizado várias ações de cálculo da tarifa. Está aqui a tarifa. Por que a prefeitura não apresenta? Por que não apresenta? Porque a discussão devia começar daí, né? Bem, não é feito. Então nós vamos para a justiça o tempo todo buscar isso. Então o que acontece? Nessa conta, a gente olha o déficit. Toda vez que se faz, pode ser para quem quiser. Nós chegamos em qualquer entidade do Estado, qualquer entidade da Justiça. Vamos fazer a conta nós aqui? A gente tem condições. Você quer fazer um grupo de trabalho da Justiça, Tribunal de Contas? Quem quiser, pode trazer. Nós vamos fazer aqui a conta. Então, ela é transparente. Então, o que precisa ser feito é encarar o problema de frente, com seriedade, e deixar um pouco a política de lado, porque quem está sofrendo é a população. Muitos aspectos aí que precisam ser levados em conta. No momento de greve, todo mundo volta a falar do transporte, os olhares se voltam e, de fato, são aspectos que a gente percebe, né? O pessoal, o empresário e tal. E que a gente, né? E acontece isso, essa discussão às vezes fica até acalorada, murro na mesa, às vezes o desembargador lá fica chateado, mas é porque fica travado. Porque, inclusive, tem isso na CLT. Concessão pública precisa ter anuência do poder público. Então, para aumentar o salário do motorista, tem que ter anuência do município, tem que ter anuência do Estado. Na última greve, o Estado deu anuência. Inclusive, a melhoria do serviço lá está acontecendo porque ele reconheceu, não, eu tenho uma planilha, mas eu posso fazer isso. Não é que a gente é intransigente, eu só recebo se for. Não, a gente consegue negociar porque eu consigo mudar algumas coisas, dar alguma margem, mas é muito pouca. Precisa da participação do ente público para resolver o problema de transporte. É impossível pensar que o problema é dos empresários. Não. O sistema é da prefeitura, o sistema é do Estado. Nós operamos esse sistema. E nós operamos de acordo com o que o contrato diz. Olha, tu tem que trabalhar com carro assim, com ar-condicionado assado, com não sei o quê. Então, se ele me faz uma série de cobranças, ele tinha que cumprir uma série de coisas que está no contrato. Então, só para te dar um dado que é gravíssimo. Esse contrato já está chegando nos 10 anos. Era para ter havido 2 revisões do contrato. Nunca foi feito nenhuma. Então, não é à toa que a gente acaba todo ano dando de cara uma manifestação, todo mundo virando as costas, não, esse papo não é comigo. O contrato que você fala é o contrato de concessão, do município. O Estado, ele é permissionário. Existem empresas que têm permissões. Então, o nível de exigência é menor,
né? Mas o que acontece? Ele tem uma flexibilidade maior para poder fazer. Num contrato de concessão, as empresas são muito cobradas. Eu tenho uma idade, eu tenho um padrão a seguir, eu tenho uma série de... As viagens são controladas, todos os carros têm GPS, todos os horários podem ser... Então, eu tenho uma série... Agora, o outro lado precisa ser cumprido. Principalmente a parte econômica, não adianta. A gente precisa debater isso, porque senão a gente acaba. Por exemplo, vou lembrar aqui do ano de 2023. Em 2023, nós começamos um debate em setembro, prevendo o problema em 2024. Precisa ser feito isso. Nada. Não foi feito nada. Para quê? Para esperar a bomba explodir em janeiro, fevereiro. Então, nós procuramos com antecedência. Por exemplo, agora mesmo, semana passada, eu já protocolei sobre os problemas que estão vindo. E o problema, esse ano, o Estado deu reajuste, o subsídio, para a gente conseguir pagar a folha, mas o município não deu. Ou seja, nós vamos chegar lá em 2024, 25 e 26 junto. Então, estamos avisando, vamos resolver o problema, porque quem vai sofrer é o comércio de São Luís, a indústria, as pessoas que precisam, a parte social, os idosos, os estudantes. Então, é isso que a gente está falando. E todos os anos tem aquela negociação da categoria, né, que prevê o reajuste, que é o dissídio coletivo, da convenção coletiva. Convenção coletiva todo de ano trabalho. existe, então eles têm uma pauta. Então, por exemplo, todo ano eles trazem, eles querem um seguro de vida, eles querem assistência odontológica alimentação, e tal. Então você né? fica pensando, vem cá, é tu que não quer fazer isso pro teu trabalhador? Não, vou dizer não, porque o que acontece é o seguinte, hoje nós temos uma perda muito grande da mão de obra, porque existem outros setores pagando melhor para esse motorista profissional. O bom motorista, o cara carteira D, os caras realmente qualificados, não estão ficando no sistema de transporte. A gente está tendo muita dificuldade com a mão de obra. Por quê? Porque o salário está ficando abaixo daqueles. E é um serviço severo. Você carregar um monte de caixa da Amazon é uma coisa. Eu carregar pessoas, vidas, é outro nível de responsabilidade. E o salário ainda ser abaixo. Então a gente tem muita dificuldade. Então não é o empresário que quer. A gente não tem condições econômicas de criar um trabalho que antigamente, eu lembro, existia uma procura. Eu quero ser motorista da Primor, da São Benedito, porque era uma coisa que tinha uma remuneração boa, tinha condições. Então a gente reconhece que é isso. Mas as condições econômicas que a gente vem tendo, a gente vai ter dificuldade de manter frota a partir do ano que vem. A gente vai ter dificuldade porque o banco vem tomar, meu amigo. O banco vem tomar. Esse ano a gente teve recuperação de uns 20 ônibus. Empresa que não conseguiu manter o compromisso. Esse ano de 2025. Já teve 2024 também. Então, essa visão técnica que precisa ser dada, se não começar agora, nós vamos ter mais problema para frente. Não vai melhorar, vai piorar. Falando em situação de piora, inclusive, recentemente um relatório do Tribunal de Contas do Estado, ele apontou aí questões urgentes, né, de reforma dos terminais, os custos operacionais, outros problemas. Como é que está essa questão aí? Como é que o CET avalia esse relatório do Tribunal de Contas? Ele tem vários problemas ali no relatório, principalmente porque ele foi feito em 2022. E algumas coisas não foram, eu acho que nem procuraram, a verdade foi essa. Mas, não querendo entrar no mérito do relatório, vou entrar aqui no que foi cobrado das empresas, e a gente soube pela imprensa alguns detalhes, o que acontece é o seguinte, o que ele cobra ali, primeiro, reformas em terminais. Todos eles foram reformados. Tem uns que estão sofrendo reforma, inclusive agora. Investimento mais de 4 milhões. Então, nós estamos agora, nesse momento, juntando documentação, para apresentar para o TCE, mostrar que foram feitas todas as reformas, inclusive grandes reformas estruturais, em alguns deles, por exemplo, da Praia Grande, onde ali a Marizia vai lá e comeu tudo e eles tiveram que fazer um investimento enorme. A parte de trás, então, tudo mureta, isso, né, a grade. Foi a grade, não as colunas, tudo isso, telhado, eles mudaram tudo, foi um investimento ali mais de 4 milhões de reais. Só então, ali? Só ali. Então teve no Terminal São Cristóvão, e a manutenção constante, porque o vandalismo é enorme. Você não tem ideia de como é vandalizado. Eles levam a lâmpada, a torneira, a descarga, o vaso, quebra. Então, existe uma manutenção constante de alta, né, de grande intensidade nos terminais. Então, a gente está levando essas evidências. A outra coisa que ele falava era sobre fase 2 da bilhetagem. Foi implantado em 2016. Tanto é que aquele CCO, que é um centro de controle da SMTT, só funciona porque foi implantado. O que é fase 2 que fala lá no relatório? É o GPS no ônibus, todos já têm. Então, a gente está, na verdade, agora preparando a documentação para atualizar, mostrar que aquele relatório, de alguma forma, tem uma defasagem e não consultou algumas fontes,
Mas a gente agora vai peticionar lá e vai informar também a SMTT que nos notificou pedindo esses detalhes. Então, é uma coisa tranquila, pacífica. O relatório, na verdade, já está superado, porque muitas questões são de informação. A gente percebe que o tribunal precisa ser informado de como funciona. Lá fala sobre reajuste tarifário, isso aí são respostas que realmente é o município que tem que dar. Né? Mas o SET, a parte dele e das concessionárias, toda sendo coberta com documentação e com evidências que foram feitas, notas fiscais, tudo. O relatório, portanto, está defasado. Está defasado. Então ele traz questões que já foram superadas com a própria licitação. Logo após a licitação, aquelas exigências já começaram a ser cumpridas. Então aconteceu muita coisa de 2022 para cá. E na verdade eu percebo que eles não olharam o que aconteceu em 2017, por exemplo, que a fase 2 de bilhetagem foi implantada logo depois da assinatura do contrato. E lá no relatório ele cita, olha, a fase 2 não foi implantada. Não, os GPS são a fase 2. Então hoje nós temos aplicativos por causa da fase 2. Hoje nós temos toda essa parte tecnológica por causa dessa fase que foi implementada. Paulo, acho que uma questão aí desse relatório também que fala sobre a recarga dos créditos. Tem algum problema ali na recarga de crédito, não? Não, o que aconteceu foi o seguinte, o sistema anterior, ele estava aí há 20 e poucos anos. E na licitação, a licitação veio para bilhetagem eletrônica, linhas de ônibus e terminais de integração. Todos esses já foram assumidos, mas a bilhetagem eletrônica, ela precisava ser implementada a recursos que anterior a gente não encontrava. Então houve uma mudança no sistema para poder implementar, além dos GPS, alguns recursos novos. Beleza, quando a gente fez esse estudo, e aí consultamos empresas do Brasil inteiro, a gente queria trazer o melhor produto disponível, o mais aberto possível, porque às vezes as empresas que fornecem isso, elas se trancam na propriedade, só olha pela uma janelinha. Então a gente estava buscando a empresa de maior renome no Brasil, e a Prodata foi a empresa que venceu, isso com participação da prefeitura, fizemos um grupo de trabalho, analisamos propostas, então inclusive com a anuência do próprio município. Então a gente trabalhou, mas como muda muito de secretário, já estamos, sei lá, no 5º, eu acho, às vezes não dá continuidade. Mas a gente fez esse processo de escolha aí da bilhetagem eletrônica e a partir daí a gente percebeu que precisava trocar 400 mil cartões na cidade. Por quê? O cartão anterior ele não tinha tecnologia de segurança, então facilmente ele já estava sendo clonado, golpes adoidado para tudo quanto é canto. Então a gente percebeu, olha, não tem como fazer uma coisa boa se eu ficar com essa base ruim. Então a gente fez o quê? Um mutirão muito grande. As empresas bancaram um sistema novo e trocou 400 mil cartões na cidade. Então imagina, o custo de um cartão é só fazer a conta, é em torno de $4. Então nós trocamos tudo isso da cidade para poder acolher isso. Aí o que acontece? Aquele cartão velho tem um crédito, eu preciso transferir para cá. Então foi feita essa baixa toda de passagens desses cartões para esse. Só que muitas pessoas pensavam assim, olha, eu tenho um crédito aqui de 5 anos atrás. Nenhuma empresa de transporte no mundo nenhum transporta uma pessoa com uma passagem de 5 anos atrás. Eu queria usar uma de avião, eu queria usar uma de qualquer outro meio de transporte, mas não há. Por quê? Aquele cálculo daquela tarifa ele foi feito sobre um custo. Que depois de 3, 4 anos ele tem outro. Então, aquilo não é uma caderneta de poupança, aquilo não é uma aplicação financeira. Não, aquilo ali, ela tem um uso limitado. Você precisa usar aquela passagem, aquele benefício do Vale Transporte, aquele benefício da meia passagem, ela tem uma validade, como qualquer outro crédito. Então, você precisa fazer a transferência. Então, muita gente que tinha 10 anos de cartão diz, não, eu tenho um crédito aqui porque eu era professor, nunca andei de ônibus e eu recebo desde 98 o crédito, tinha que estar aqui. Então, existem essas faltas de informação, a gente tenta informar, mas a gente transferiu mais de 18 milhões de reais de crédito, de cartões antigos, cartões novos, isso tudo informado para o município, isso tudo informado para a Procuradoria do Consumidor. A gente teve acompanhamento de diversas defensorias dentro desse processo, a gente fez questão disso, entendeu? Inclusive dos grupos mais vulneráveis, né? Deficiente físico, do idoso, do estudante. Então, houve essa participação. Então,
essa transferência de crédito houve para a nova bilhetagem. Então, todos esses créditos que eram válidos foram transferidos para os cartões, né? Inclusive, na época, o prefeito se pronunciou, disse, olha, tem os créditos aqui do funcionalismo público. E muita gente que o cartão já não tinha sido usado por mais de 5 anos. E o sistema faz esse expurgo. Se tu tá com um cartão ativo, eu passo 5 anos sem ir lá na loja, ou tua conta de banco no movimento, ela é fechada, ela é cancelada, Sim. porque não tem uso, a gente não consegue enxergar isso no sistema. Então, esse trabalho foi todo acompanhado e até hoje nós damos manutenção no sistema, existem casos que são tratados hoje, existem situações que a gente tem um grupo de atendimento caso a caso, inclusive para coisas assim, que a gente nem imaginava que ia lidar. A gente acaba encontrando uma exceção, mas assim, nós estamos falando de volumes muito altos. Então, quando tu está falando aí de 400 mil cartões, tu está falando de 9 milhões de pessoas circulando no mês. Então, vai ter um problema no cartão. Porque o volume da tratativa é muito alto. Então, a gente vê discussão política quando a gente diz assim, olha, nós estamos pagando 12 milhões por mês de subsídio, o metropolitano todo. Ok, só a folha de pagamento é 16. Então, a gente está lidando com grandezas enormes. O sistema de transporte metropolitano, quer dizer, toda a ilha de São Luís, custa em torno de 36 milhões por mês. Poxa, é muito dinheiro. 36 milhões todo mês. Então, é um serviço grande e importante. Pena que não dão tanta importância quanto ele devia ter. Agora, a gente falando de transporte público, as pessoas elas sempre têm muitas dúvidas. Você que está assistindo a esse episódio, pode colocar aqui as suas dúvidas, os seus questionamentos, aí o que você tem de dúvida e de sugestão também, crítica também vale. Claro. Coloca aí nos comentários sobre essas questões todas de transporte, que quando fala de transporte, toda vez a gente vê muita reação das pessoas. Falando de um ponto muito importante é que teve essa última greve e a prefeitura anunciou uma nova licitação, né? Vem aí, como é que vai funcionar? Só que até agora o negócio está meio morno, né? Vem essa licitação e como é que ela vai funcionar? As mesmas empresas vão poder participar? O que está se propondo nessa nova licitação? Isso, como eu falei antes, isso é uma prerrogativa do poder público. Ele pode fazer a licitação a hora que ele quiser, foi feito anteriormente. Uhum. Isso faz parte da função da prefeitura, do Estado. É provável que o governo do Estado faça também. Eu acho que, inclusive, saiu a notícia que ele está fazendo os estudos. Isso é normal. As empresas de transporte são empresas operadoras desse serviço. Uhum. Ele pode licitar. O que não pode ser feito é inviabilizar as empresas, né? Ou seja, existe um contrato que deve ser obedecido. Se há indenização, que seja feita indenização, se deve que pague e que as empresas tenham condições de participar. Eu não posso inviabilizar um setor para beneficiar outros operadores, já que eu não cumpri este. Uhum. Então, o que nós cobramos é observância ao contrato. E nós cobramos isso da justiça mesmo. Não adianta, tem que ser lá. Porque entra a política no meio, né? Então a licitação pode ser feita, pode ser anunciada. Agora, a justiça vai acompanhar. A justiça está sendo acionada para acompanhar um processo que não pode ser tocado pela vontade meramente política, que seja observado quem está cumprindo o contrato, quem não está cumprindo o contrato, e que se há indenização a ser paga, e quem são as empresas que possam participar, que tenham capacidade técnica, porque a empresa ela não pode ser aventureira, tem uma população para ser atendida. E isso é feito com um know-how muito grande. Então não é à toa, às vezes a pessoa reclama, eu conheço a Primor desde... Concorrentes, muitos chegam, mas o cara tem que ser muito competente. Então é muito fácil o cara apontar, dizer, não, eu quero ver como é que tu trabalha num lugar que tu não muda teu preço e os custos voam todo ano para cima e para baixo, e tu tem uma oportunidade de discutir isso, que é no vencimento do contrato, que é em setembro agora, por isso que eu protocolei os documentos. Então essa é a questão. A licitação pode ser feita, isso é uma prerrogativa do poder público. Agora os quesitos legais precisam ser observados. Está caminhando ou está parado? Eu acho que o município está buscando um embasamento técnico e jurídico para fazer. E é normal, precisa fazer. Precisa ter consultoria, precisa ter técnicos de peso. Nessa hora, está na hora de afastar a política e botar a parte técnica e jurídica para debater e observar o transporte, porque ele é muito importante. Não pode ser tratado como se a gente estivesse falando ali da reforma de um escritório. A gente está falando de uma coisa grande que tem um impacto. Então, a capacidade técnica precisa ser mostrada e precisa ter sido dado oportunidade e cumprimento ao contrato anterior.
Essa é a palavra do SET quanto a isso, mas é uma prerrogativa do poder público. Você acredita que pode sair nos próximos 12 meses? Ano que vem é ano de eleição. Geralmente, ano de eleição, o negócio fica mais travado ou não, por questões políticas, pode até avançar. Né? Aí eu te falo como técnico. Como Isso. técnico na área, para você fazer uma nova licitação, ela tinha que ser propositiva em muitos aspectos. Como assim? Aquelas linhas que existem, elas precisam ser repensadas, Sim. redimensionadas. Tá bom, não está atendendo legal, nós precisamos pensar item a item. Tem que ter pesquisas que a gente chama, por exemplo, de origem e destino, que a gente vai lá no passageiro individualmente e faz um levantamento estatístico, qual é o desejo de deslocamento dele. Ah, tu tá indo lá pro centro, mas para onde mesmo tu queria ir? Ah, eu queria ir para tal lugar. Porque às vezes o ponto, eu vou te lembrar de uma coisa que é interessante. Na época do meu pai, o centro comercial era no João Paulo. E esse centro comercial deslocou para o centro da cidade depois de uns anos. E depois esse centro comercial mudou para o São Francisco. E depois de um tempo ele foi para o Renascença 1. E depois ele foi para o Renascença 2. E agora ele foi para o Holandês. Então, essa dinâmica da cidade, ela precisa ser traduzida para os estudos que vão embasar um novo sistema de transporte. Então, como é um projeto como nenhum outro, eu te digo, se a gente for falar, sei lá, do Porto de Itaqui, é mais fácil. Se eu for falar, tu tá entendendo, de uma outra produção ou de um serviço de atendimento, é muito mais fácil. Então nós estamos falando de um serviço de transporte que deve atender ao desejo de todas as pessoas que moram na cidade. Então eu não acredito num processo rápido. Se o processo for rápido, ele não tem embasamento técnico, que precisa ser levantado. Algumas pesquisas que a gente conhece do meio, que a gente chama pesquisa sobe e desce, né? A gente coloca pessoas dentro do ônibus e começa a quantificar onde é que ela subiu e a gente dá uma fichinha colorida para ela. Aí, ó, fichinha azul. Aí tem um cara em cada parada. Aí, olha, eu recebi tantas fichas azuis, tantas fichas... Então, essa pesquisa de origem e destino, de sobe e desce, elas precisam ser feitas. Às vezes a bilhetagem ajuda muito, mas tu precisa fazer muitas pesquisas, tu precisa fazer em todas as linhas da cidade. Em todos os horários, atendendo todos os desejos de deslocamento. Ou seja, é um trabalho grande. Em termos de levantamento, ele costuma demorar mais de 1 ano e meio para fazer os levantamentos. Poxa, não é rápido. Aí eu digo, se for para realmente trabalhar o sistema como ele precisa ser feito para bem da população. Uhum. Ah, não, eu quero fazer uma coisa aqui só para cumprir minha palavra. Ah, então a gente não sabe o que acontece. Eu posso responder a nível técnico, o que engloba todo um trabalho de uma licitação e de uma revisão de um sistema de transporte que está num desenho deficitário e precisa ser recuperado e garantir que os investimentos continuem sendo feitos, né? Então, aí quando a gente fala de dois mundos diferentes, né? A gente fala do mundo da eleição, que tem um prazo, que agora todo mundo só pensa nisso, ninguém pensa mais nada. Você chega nos lugares e pergunta assim, isso aqui dá voto? Não, então esquece. Então, a gente está nesse momento... Está desse nível. Então, nesse planeta eu não vou me aventurar, mas na base técnica do que precisa ser feito, eu te digo, do que a gente tem de informação, eu digo 1 ano porque nós temos muitos dados. Né? A gente tem muita informação que vai servir para isso, que vai subsidiar esse novo desenho, essa nova licitação. A gente tem muitos dados. Agora, a gente sabe que é um trabalho demorado, que tem um know-how técnico muito grande e depois o know-how técnico para você operar o sistema. Não é qualquer um que vai lá, compõe, vai lá, dá manutenção. Não, é um serviço único. Não existe. Por isso que os grandes grupos acabam tendo esse know-how e acabam operando. Isso acontece também com a mineração, né? Que é um know-how específico, o cara sabe qual é o fornecedor asiático que vai enviar aquela matriz da broca, o outro sabe qual é a recuperadora alemã. Então, é um know-how que o transporte tem. Então, esse know-how é de fazer um equipamento, que a gente chama, às vezes no exterior, eles chamam o ônibus brasileiro do caminhão enlatado. Por quê? Porque ele é um chassi de caminhão que se faz uma carroceria ao redor dele. Então, esse chassi de caminhão, ele foi projetado para fazer transporte rodoviário. Ele não foi projetado para fazer o serviço severo, de freio e acelera, então ele tem um desgaste muito maior. Então, se tu não tiver gente que saiba lidar com isso, tu não tiver um profissional treinado e gente para treinar naquele trato de pessoas e a segurança no transporte, então é o que eu digo. Se for observar a questão técnica de transporte, a capacidade técnica desses
possíveis executores de operar esse serviço de modo razoável, você resulta em duas coisas. Insatisfação de toda a cidade e morte. Você traz morte. Então, o que está acontecendo hoje com o aplicativo de moto? Morte. E as estatísticas estão explodindo. A venda de moto subiu 400%. 400%. Agora vai olhar, por exemplo, eu tive um filho que fez um tratamento no Saara. Eu tenho um filho que fez um tratamento no Saara e eu ia com ele, a gente ficava internado no Saara e a gente via muitas crianças fazendo, né, os procedimentos cirúrgicos. Se você for no Saara hoje, é só acidentado de motocicleta. Então a rede, nossa, porque para cada morto, tu tem em torno de 6, 7 inválidos. Perderam perna, quebraram braço, tem uma lesão do plexo superior, que eu estava conversando com uma médica, que é típico de queda de moto, onde o braço da pessoa morre, porque ela rompe uma parte nervosa. E é uma queda normal, parece que caiu bem, caiu, levanta. Mas ali a pessoa perdeu o movimento no braço. Então o que está acontecendo hoje é um massacre. São Paulo está proibindo moto, você pensa, esse cara aí, porque é mais fácil, o discurso político assim, mas esse cara quer beneficiar não sei quem. Não, ele está olhando que a rede pública não está aguentando. A ortopedia explodiu nas cidades, ninguém está dando conta do número de acidentes de moto. Então no interior, por exemplo, tem outro fenômeno. No interior do Maranhão, por exemplo, o jumento, a bicicleta foi abolida. Hoje é a moto. Então a moto está trazendo um monte de acidente, eles não usam capacete, um monte de morte. Então a gente acaba olhando essas notícias diariamente. Por quê? É feito pelo transporte inseguro. Então o transporte clandestino, o transporte por moto, ele é uma coisa extremamente perigosa. Então porque uma coisa é eu fazer um deslocamento uma vez, outra coisa é eu ir todo dia no trabalho e voltar. Então é uma questão estatística. O acidente vai acontecer. É uma questão de tempo. É como eu te disse, nós produzimos 5 milhões de quilômetros. Então vai ter prego desses carros. Esses carros vão furar o pneu em algum momento. Uma hora ou outra. Uma hora ou outra. Em função. Teu carro não faz revisão à toa. É porque ele chega numa quilometragem que, estatisticamente, se ele não fizer aquela revisão, ele vai quebrar. Então, isso acontece, às vezes, entre uma revisão e outra no teu carro. Então, a mesma coisa. Então, transporte clandestino, transporte por moto, uma hora ou outra vai acontecer se tu tá andando todo dia. Então a tua quilometragem naquela moto vai te trazer um acidente, invariavelmente. É isso. A gente falando hoje sobre transporte aqui nesse episódio especial, sobre esse aspecto, sobre esse assunto que envolve tantos outros, né, de crise, de gerenciamento de crise, por exemplo, durante as greves e situação, infraestrutura, ou seja, muita coisa. E você pode participar com a gente. Já vai aproveitando aí, se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha, comenta, compartilha com quem tem curiosidade, por exemplo, de tirar algumas dúvidas sobre o transporte que a gente tirou aqui com Paulo Pires. Estamos caminhando para o final do nosso episódio, vamos aproveitar as suas considerações finais para falar sobre o transporte, sobre o sindicato do transporte aqui de São Luís e sobre, enfim, agradecer a sua presença aqui nesse episódio do nosso Tete a Tete. Eu que agradeço essas oportunidades, a gente tem que participar, principalmente um programa tão prestigiado quanto o teu, então isso traz uma comunicação mais descontraída, né? Menos panela de pressão. Mais tempo também, né? Porque... às vezes as pessoas me conhecem assim, olha, eu te conheço de algum lugar, você é da greve de ônibus. Já sei de onde vem, é porque a gente acaba enfrentando naquele momento, mas é um assunto realmente muito importante no espaço desse. E assim, eu tenho que fazer vários agradecimentos ao programa, ao presidente do sindicato, Romeu Aguiar. É uma pessoa que tem uma visão muito clara sobre aquela pessoa que a gente tem que atender lá na ponta. Então, isso é uma coisa muito interessante. Agradecer aos outros empresários que são diretores lá no sindicato e cada um acaba tendo uma tarefa, todos eles, o Ricardo, o Benedito, né, o PP, são pessoas que estão ali na batalha tentando fazer esse serviço acontecer. E o nosso futuro, ele vem muito do que a gente está fazendo agora em termos tecnológicos. Então, o convite que eu vou fazer também para baixar o aplicativo, tá? Que é o Bilhete Fácil São Luís e o Meu Ônibus São Luís. O que acontece? Nesse aplicativo, você olha o GPS, você está numa parada, você clica naquela parada, ele mostra todos os ônibus que estão chegando, quantos minutos. E tu clica naquele ônibus, ele mostra o caminho. E assim, vou fazer aqui rapidinho, ao vivo, pra gente dizer, não, isso aí é... Tá disponível para as duas plataformas, tanto Android como iOS. Então, eu tô abrindo aqui, ó, Meu Ônibus, essa é a carinha dele, tá? Ele tá mostrando aqui, ó, as paradas, eu tô aqui, ele tá me apontando várias paradas.
Quando eu clico na parada, ele mostra todos os ônibus que estão chegando. Então eu quero ir, olha, tem um Raposa, tá se aproximando da parada aqui, a que tá perto de mim. Então eu clico aqui, ó, ele já mostra onde é que tá o ônibus chegando pertinho da parada. Que maravilha. Eu digo, não, eu quero outro ônibus, eu quero esse bem aqui, ó. Eu tô indo lá para Vicente Fialho, 21 minutos, tá passando, eu clico aqui, ó. Tem um ônibus da Vicente Fialho, ó, ele mostra aqui onde é que o ônibus tá chegando. Isso é muito importante para as comunidades que às vezes são servidas por pouco ônibus. Porque às vezes ele chega lá no ponto final, ele não sabe cadê meu ônibus. Fica Será que eu vou logo ali para outra avenida pegar? Ou se eu fico esperando? Bem que ele sabe. Ele vai saber, cara, teu ônibus acabou de sair. Até para sair de casa, né? Você não vai ficar na parada à toa. Já vai logo direto, evita até, sei lá, ser assaltado. Né? Eu vou só direto para subir no ônibus. Então, quando ele aciona um aplicativo, ele mostra. E agora está o sistema metropolitano também. Antes estava só o urbano, a MOB agora também está no sistema de gestão de frota. Então, ele mostra todas as paradas que estão aqui perto de mim. Quando eu clico nela, ele mostra os ônibus que estão se aproximando e o tempo. Então, acaba olhando, será que é o meu? Será que é o meu? Não, agora ele pode olhar aqui no aplicativo. Então, esse aplicativo já tem mais de 200 mil downloads. Poxa. Então, é uma ferramenta muito importante. Então, o futuro é esse. E a partir daí, a gente começa a mapear esse desejo também. A gente começa... E ele tem sessões. No outro, você pode... São dois aplicativos. O meu ônibus é você ver a operação. O outro aplicativo, o Bilhete Fácil, é para você creditar no seu cartão de transporte valores que antes eu tinha que ir no posto comprar. Você não precisa mais. Pode fazer tudo no celular? Pode, eu posso botar o crédito estudantil nele. Eu posso colocar o passe fácil nele. E outra coisa, vamos imaginar que eu não tenha cartão. Via Pix, via qualquer pagamento, qualquer carteira. Então vamos imaginar que eu cheguei lá de Pinheiro. Cheguei, desci no ferryboat, eu quero andar de novo, mas eu não tenho cartão. Nesse aplicativo, Bilhete Fácil, você pode gerar um QR Code com a passagem e apresentar no validador, ali embaixo do validador, dá uma distânciazinha que às vezes o cara cola. Não, bota um pouquinho embaixo ali, tem uma marca que você coloca e ele lê o QR Code e libera a catraca. Ou seja, eu não preciso ter nenhum dinheiro para andar no ônibus. Eu posso gerar esse QR Code com Pix, eu posso gerar ele com qualquer cartão carteira, de crédito. com cartão de crédito, qualquer carteira que eu tenha eletrônica. Eu tenho uma carteira eletrônica, Mercado Pago. Eu tenho lá Mercado Pago, eu gero um QR Code. Então já eu ando sem precisar ter dinheiro, sem precisar ter cartão. Agora, se eu tenho cartão, eu também posso creditar. Então são dois aplicativos. O Bilhete Fácil, que você compra as passagens, e você tem o Meu Ônibus São Luís, que você olha a parada, que hora chega, os pontos de ônibus, notícias sobre o setor. Então, é uma ferramenta que as pessoas precisam conhecer. Porque a partir daqui eu faço meu transporte, eu sei que horas meu ônibus vai, sei a hora que ele vem, sei quais as opções estão chegando ali naquela parada. Então, é muito importante. Então, o futuro é a gente dar esse tipo de comodidade. A gente vai trazer dentro dos terminais aquelas tabelas de horário de chegada também, porque a ferramenta já tem. É só colocar na tela. O terminal, o AB4AC já tem nos seus horários, é um modelo que a gente vai usar. Então é isso. E tentar fazer com que o sistema continue recebendo investimentos. Que essa frota melhore. E que a gente consiga abrir esses caminhos, abrir caminho mesmo. Quando eu falo na via exclusiva, ela não é exclusiva, ela é seletiva. Ela está ali só naquele momento, ela fiscaliza naquele horário de pico. Aquela hora, aquelas pessoas precisam ir para o centro. Porque se tu comeu um pão quentinho hoje, é porque o transporte funcionou. Se alguém foi atendido numa emergência no bairro, é porque o transporte funcionou. Porque o agente que foi para lá foi transportado. Se você foi servido à noite por um garçom, você foi servido pelo transporte. Então, essa importância que eu sempre estou chamando, para ela trazer esse entendimento e perceber que a importância vai muito além da política. Ela vai na vida das pessoas e ela precisa ser observada. Então, o futuro nosso é abrir esses caminhos, aumentar a tecnologia e a previsibilidade do serviço para que a população seja melhor atendida. Pronto, então vamos fazer o seguinte, como é prestação de serviço, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio o link para você baixar tanto o Meu Ônibus, né? Isso, como o Bilhete Fácil São Luís. E o Bilhete Fácil. Então você que é usuário do transporte público aqui em São Luís ou no Maranhão, que você vai, vou a São Luís. Já baixa aqui que você coloca no seu celular, já vai andar de ônibus com maior facilidade. E aí eu já fico pensando, meu Deus, isso se fosse há 20 anos atrás, quando eu era estudante, ia facilitar demais. Porque a gente às vezes tinha moeda, às vezes pegava na bolsa, era moeda, era não sei o que, era a maior dificuldade. Hoje em dia você vai ali, já coloca no Pix, exatamente o valor da passagem, já vai acreditar, é bom demais, é mais facilidade, né? Comodidade. Sem dúvida, sem dúvida. Bom demais. E estamos à disposição.
Na hora que o assunto voltar à tona, eu estou à disposição para voltar aqui e passar mais uma manhã nessa conversa. Maravilha. Obrigado pela participação. Obrigado, Paulo agradeço Pires, vocês, diretor agradeço a executivo do equipe. Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, é economista e especialista em transporte público. Tem muita coisa para falar. É outro episódio, com certeza já está convidado para participar. Tomara que não seja na época de greve. Não é? Tomara que nem haja. Não, tomara que não tenha. Mas Tomara que não. é igual a probabilidade que você falou ainda agora há pouco. E a probabilidade é que haja um dia, né? Não sei quanto, espero que seja mais na frente, né? Mas que demore. As negociações acontecem uns meses antes, mas quando chega perto a coisa esquenta, meu Deus. Meu Deus do céu, que situação. Paulo, vamos para a luta, para não acontecer. Se Deus quiser. Obrigado, viu? Bom trabalho ali à frente do SET. Obrigado. Valeu. Obrigado. Para você aí do outro lado, obrigado pela audiência, você que acompanhou até agora, já vai curtindo, compartilhando. Eu sempre falo isso porque é importante que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante, feito exclusivamente para essa plataforma, e você pode participar curtindo, comentando, se inscrevendo e compartilhando esse conteúdo com quem gostaria de acompanhar essas informações também. Beijo grande, fica com Deus, até o próximo episódio. Aqui na lateral já estão aparecendo outras opções de episódios para você acompanhar o nosso podcast. Tchau, tchau!